Nós começamos a estudar a palavra de Deus e vamos ter uma série de mensagens sobre o profeta Oséias. E eu expliquei hoje de manhã, que esse é um dos 12 livros chamados dos profetas menores do Antigo Testamento. Ele é contemporâneo de Isaías e Amós. E a mensagem central da profecia de Oséias era um convite a um arrependimento antes que o juízo de Deus viesse. E o juízo de Deus viria sobre aquela nação na forma de uma guerra que iria acontecer com a Síria e que destruiria todo o reino do norte. E antes disso acontecer, o Senhor estava dando uma oportunidade de arrependimento e salvação, que não foi aceita pelo povo. Essa é a parte triste da história. E eu expliquei que dentro dessa profecia tem um drama pessoal, que Deus vai usar esse drama pessoal do profeta como uma ilustração do que estava acontecendo com a nação. O profeta retira da prostituição uma mulher chamada Gomer, se casa com ela, tem 3 filhos com essa mulher. E depois ele é abandonado de novo por essa mulher. E essa mulher volta para as ruas, para a prostituição. Vai para um estado pior do que estava antes. Porque agora ela se torna uma escrava e se prostituía para o seu dono. E Deus diz para esse homem, esse profeta, vai lá, por amor, compra Gomer de volta. Faz dela sua esposa outra vez e faz com ela um pacto de amor e fidelidade. E nessa história, nesse drama pessoal, Deus estava dizendo o que estava acontecendo com a nação, que Deus tinha retirado o povo de Israel do Egito, resgatado da perdição, da dificuldade, da escravidão, e no momento que eles estavam vivendo a fartura e a bênção, eles abandonaram o Senhor outra vez. E que viriam tempos difíceis. E que nesses tempos difíceis Deus traria de volta o seu povo pela sua misericórdia e pelo seu poder. E nesse drama, nós começamos a olhar para a profecia a partir de uma visão diferente. Ao longo da profecia, dos capítulos todos, dos 14 capítulos de Oséias, a gente vai encontrar uma advertência sobre pensamentos tóxicos. Pensamentos que atrapalharam a vida daquele povo. E a Bíblia vai ensinar para a gente que conforme a gente pensa, está lá em Provérbios 23, 7, porque como ele pensa em seu coração, assim é. E a gente vive o que a gente pensa. A gente acaba executando, praticando aquilo que a gente crê, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente determina para a gente. E então o profeta vai dizer, toma cuidado com alguns pensamentos tóxicos. Nós vimos o primeiro pensamento tóxico hoje de manhã. Esse pensamento vinha na forma de uma ideia. Eu não preciso conhecer tanto assim a Deus. E eu caracterizei esse pensamento em vários textos da profecia, onde ele aparecia com uma certa preguiça espiritual de conhecer a Deus e a palavra de Deus. E como essa preguiça espiritual que ronda as nossas vidas, não acontece só com eles, acontece com você, é um pensamento tóxico que nos afasta de Deus. Mas hoje à noite eu quero continuar e quero falar sobre um segundo pensamento tóxico que aparece aqui na palavra do Senhor. E esse segundo pensamento tóxico fez com que Israel se prostituísse espiritualmente. E é algo parecido com aquilo que a gente diz hoje, confie no seu taco. Já ouviu essa expressão? Confie no seu taco. E a gente vai fazer alguns treinamentos profissionais aí, a pessoa diz assim, você tem que acreditar,
esse pensamento positivo. Acredita no teu valor, no teu poder, na tua força. Se você usar 10%, não, um pouquinho mais, né? De 10% da sua mente, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo, porque você é poderoso. Se você quer ser bem sucedido, crê em você mesmo, a sua força e na sua sabedoria. Mas esse sentimento foi desenvolvido no coração daquele povo num tempo de grande prosperidade material e de alta tecnologia da nação. A nação de Israel, o Reino do Norte, tinha crescido economicamente, politicamente, e à medida em que a prosperidade chegava, eles foram se esquecendo de Deus. Lá em Oséias capítulo 13, versículo 6, diz assim: quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho, por isso se esqueceram de mim. Naquela época, o exército de Israel tinha milhares de homens e tinha uma boa tecnologia bélica. E para aqueles dias, eles eram uma nação importante naquela região. E eles esqueceram que não somente tudo tinha vindo de Deus, como também a proteção da nação contra as grandes potências militares da época, também era uma bênção do Senhor. Mas eles começaram a pensar que era por eles. E lá em Oséias 10, versículo 13, diz assim: vocês confiam nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. Vocês confiam no seu exército, no seu poder bélico. E aí uma certa vaidade humana, um certo orgulho, começou a dirigir a mente e o pensamento daquele povo. E lá em Oséias capítulo 5, versículo 5, o Senhor vai dizer através do profeta: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. E eles começaram a ficar orgulhosos deles, do que fizeram, da sua capacidade. E lá no versículo 11 diz assim: Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade, ficou confiando em si mesmo. E foi esta prepotência e arrogância proveniente do seu orgulho que fez com que uma barreira espiritual crescesse ainda mais. E lá no capítulo 7, versículo 10, o profeta diz assim: a arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles, mas eles não voltam para o Senhor seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Mas esse sentimento que está caracterizado aqui pelo profeta em vários trechos, eu só citei alguns, é um sentimento fortemente induzido na nossa sociedade pós-moderna, no jeito da gente viver. Tem um livro muito interessante, que é um best-seller, chamado Homo Deus, uma breve história do amanhã. O autor é Yuval Noah Harari. O autor defende a ideia de que com a biotecnologia, a inteligência artificial, os avanços médicos, a busca futura será imortalidade. Ele chega a dizer no livro que daqui a alguns poucos anos a tecnologia vai permitir o homem viver cerca de 250 anos. E ele diz assim, vai lá, alguns vão dizer: estou cansado de viver, não dá para viver tanto assim. Ele vai dizer que a busca vai ser não apenas da imortalidade, mas da felicidade plena. Então, com a alta tecnologia, o homem não vai precisar trabalhar tanto, não vai precisar fazer tantas coisas, os robôs vão fazer para ele, e então a gente vai poder desfrutar, e a vida vai ser tremendo desfrute. Com essa alta tecnologia, nós vamos ser capazes de dominar a natureza. Esse é o pensamento humano.
E aí ele diz o seguinte: vai surgir um novo tipo de homem, o Homo Deus, um ser humano que controla a vida e redefine a sua própria evolução. Uau! Ele continua dizendo que o crescimento econômico e a ciência vão substituir Deus como as forças dominantes da vida e da sociedade. Ele ainda acrescenta que o humanismo vai ser a principal religião moderna, com foco no indivíduo e na experiência humana. E que o sentido da vida vai mudar de um ser exterior e de uma eternidade exterior para a própria natureza humana. Que coisa interessante, é isso que está sendo dito na sociedade dos dias de hoje. É isso que está sendo ensinado nas escolas. Talvez não com todas essas palavras. É isso que está sendo dito na nossa política. É isso que está sendo dito na nossa estrutura de vida. Mas esse é um sentimento que a Bíblia chama de orgulhoso. Porque, na verdade, o que nós estamos dizendo, em outras palavras, é que a gente é tão bom, tão forte, tão potente, que a gente é um pequenino Deus, ou um semideus. Agora, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai descobrir que essa foi a primeira tentação que encontramos nas Escrituras Sagradas. Lá em Gênesis, capítulo 3, olha só, primeira tentação. Quando Satanás está conversando com Eva, ele diz assim: vocês não podem comer de nenhuma árvore desse jardim, porque Deus não quer que você coma de nenhuma árvore. Não, eu posso comer de todas as árvores, menos desta árvore. Essa ele disse que não. E por que você não pode comer? Porque no dia em que eu comer, certamente eu vou morrer, disse o Senhor. Disse, não, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A primeira tentação na Bíblia é Satanás dizendo: você pode ser como Deus. E o que nós estamos ouvindo hoje, nas filosofias e na sociedade de hoje, é a mesma coisa que o povo lá de Israel, dos tempos do profeta, também ouvia. Vocês podem ser como Deus. Vocês têm a vida na mão, vocês têm a sociedade na mão, vocês têm a tecnologia na mão, vocês têm a ciência na mão, vocês têm um exército poderoso, vocês têm dinheiro, vocês têm capacidade. Mas esse tipo de pensamento é um pensamento tóxico, que nos faz imaginar que nós somos como Deus, mas na verdade nós somos só humanos. Você é forte, mas você não é tão forte assim. É bom que você seja independente, mas você não é tão independente assim. Através de uma rede tecnológica, parece que a nossa dependência virou independência. Outro dia, acho que foi na sua casa, né, Cleverson? Que faltou luz, quantos dias? 3 dias ou 4 dias que faltou luz lá? 2 dias, né? Como é que foi ficar sem luz todo esse tempo? Desafiador. Tem outra gente que ficou assim sem luz 3, 4 dias aí que aconteceu isso também. Como é que foi? Como é que ficou a geladeira? Sabe, nós não somos tão independentes. Se faltar a luz, tua vida fica toda enrolada. Mas isso é tecnologia humana. É verdade.
Mas isso mostra quem somos. Nós somos só humanos, só pó. Diz para quem está perto do seu lado, você é só pó. Só pó. Às vezes nós imaginamos que nós não precisamos de nada nem de ninguém. Quantas vezes eu já ouvi isso? Se eu tiver saúde, não preciso de mais nada. Mentira. E o pior é que a gente imagina que a gente não precisa nem de Deus. Que eu posso viver minha vida totalmente independente dele. Esse orgulho humano é um pensamento tóxico. Porque às vezes a gente está confiando na nossa inteligência, na nossa tecnologia, no nosso conhecimento científico, na nossa capacidade de controlar a natureza, de controlar os relacionamentos, os recursos financeiros. E de repente a gente descobre que a gente não é capaz de controlar nada. Nós tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul, no ano passado, lembram disso? E o povo da cidade de Porto Alegre nunca mais imaginava que poderia viver uma enchente como viveu. Sabe por quê? Porque eles tinham construído diques e portas automáticas para impedir que as águas daquele rio entrassem novamente na cidade como tinham entrado há dezenas de anos atrás. Mas eles descobriram que até a tecnologia mais sofisticada falha. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de New Orleans, porque tinham diques por todos os lados, disseram nunca vai acontecer, mas veio um furacão. E nem toda a tecnologia. Quando dispararam aquele foguete para o espaço com altíssima tecnologia, a Challenger, lembra? Explodiu no ar. Uma borrachinha que congelou foi suficiente para explodir toda a tecnologia humana. E veio a pandemia. E aí a gente percebeu que a gente é só pó. Só pó. Eu me lembro, e já falei isso aqui para você, mas é impressionante isso, um médico intensivista de um dos hospitais, dos maiores hospitais lá da nossa região e no sul, ele pega Covid, e ele então, eu converso com ele por telefone, para orar junto com ele, e ele estava sozinho num quarto, e ele disse assim para mim, pastor, eu nunca entendi quando no culto o senhor dizia que até o ar que a gente respira é bênção de Deus. Hoje eu entendo, porque eu quero respirar e não consigo. Está entendendo? Existem alguns pensamentos tóxicos que dominam a nossa mente, nos iludem e nos afastam de Deus, achando que nós somos alguma coisa, mas nós somos só pó. E se não for a graça de Deus, nada vai funcionar na nossa vida. Por isso Jesus ensinou assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Querido, se Deus retirar a sua mão de bênção sobre você, não sobra nada. E sabe o que é pior? É que com toda a tecnologia, com toda a sabedoria, com toda a capacidade humana, a sua vida vai acabar. Pode olhar para quem está perto de você assim, você vai morrer. Agora, quem ouviu isso, ouça também, porque o outro diz, você também. Eu vou morrer, você vai morrer, cada um de nós. Eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir prolongar a nossa vida com a nossa tecnologia.
Mas se tem uma coisa que existe dentro do nosso DNA, que foi plantada por Deus desde o jardim do Éden, é a essência da morte. Desde o dia em que a primeira célula se multiplicou, células estão morrendo dentro do nosso corpo. E a gente se acha. E é por isso que tantas vezes o Senhor tem que mostrar a nossa pequenez e abater o orgulho humano. E isto se revela nas profecias do Apocalipse. Nas profecias do Apocalipse, antes da volta do Senhor Jesus, e a gente acabou de cantar sobre a volta do Senhor Jesus, Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam na natureza. E nessas profecias, que são chamadas de selos e trombetas e ais, são as três expressões que aparecem no Apocalipse, coisas da natureza vão acontecer, para dizer ao homem que ele não tem controle sobre a natureza. Na verdade, ele não tem controle sobre Deus, ele não tem controle sobre a vida. Mas o mais triste é que no livro do Apocalipse, no capítulo 9, versículos 20 e 21, eu não vou citar aqui, não está escrito para você ler, mas depois você vai olhar, e diz assim: apesar de tudo isso, eles ainda não se converteram, eles ainda não se renderam. Queridos, a gente olha as coisas que estão acontecendo e diz assim: será que o homem não entendeu que se não for a graça de Deus na sua vida, toda a tecnologia, todo o controle não vale nada? Será que você não consegue entender que na sua vida, se você não tiver Deus, você pode ter conforto, pode ter tudo, mas teu coração vai estar vazio, você vai estar quebrado. Você precisa da graça de Deus na sua vida. E aí, o Senhor vai precisar trabalhar nosso coração. Quando esse tipo de sentimento toma o nosso coração, o Senhor tem que abater o nosso orgulho, para que possamos entender que não somos como Deus, somos apenas pó. E talvez Deus esteja fazendo isso na tua vida hoje. Ou esteja fazendo isso na vida de pessoas que você ama. E às vezes Deus faz isso permitindo que uma enfermidade venha. Se tem uma coisa que mostra que a gente é só pó, é quando a gente está doente. Eu me lembro, quando eu vi o diagnóstico que eu tinha diabetes tipo 2. Tinha 36 anos de idade. Mas vovô tinha acabado de morrer por causa da diabetes. E a morte do vovô foi difícil. Seu dedo gangrenou, cortaram um pedaço do seu pé. Depois o seu pé gangrenou, cortaram um pedaço do pé, o resto. Depois a perna gangrenou, cortaram a perna. E eu não sei se você sabe, mas quando isso acontece, você tem que fazer um enterro do órgão. Você vai para o cemitério com o pé, com a perna. Gente, que coisa tétrica enterrar a perna do vovô. Mas se tinha um homem duro para se converter, foi o vovô. Orgulhoso. Brigou com a vovó a vida inteira por causa da fé. Mas foi lá quebrantado, sem a perna, que vai chegar aquele meu amigo Elias Dantas, que veio aqui pregar, visitar a vovó e o vovô. Prega o evangelho para o vovô. E o vovô recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Pastor presbiteriano, não teve dúvida, batizou logo. Jogou um pouquinho de água na cabeça e resolveu. Mas
Deus teve que quebrar o orgulho do meu avô, pedacinho por pedacinho. Mas eu dou graças a Deus porque um dos dedinhos da mão da minha avó era o vovô. E eu sei que tudo isso foi instrumentalidade de Deus para a salvação eterna do vovô. Sabe, eu me lembro que quando eu recebi aquele papelzinho que eu tinha diabetes, me veio aquele sentimento estranho, disse assim, estou morrendo. É tão estranho, que eu fiquei de luto. Eu fiquei 3 dias na cama de luto. Até que o Espírito Santo falou, agora que você descobriu, faz tanto tempo que você está morrendo, querido. Continua a viver comigo, porque você tem vida eterna. Às vezes Deus tem que quebrantar o nosso orgulho, Ele coloca algumas situações na nossa vida. Eu conheço pessoas que Deus, para poder quebrantar esse orgulho, teve que destruir as fontes da autossuficiência. E aí você está lá com os seus títulos, com a sua ideia, com o seu planejamento, com o seu projeto, com a sua empresa, e Deus diz assim, é nisso que você confia? Deixa comigo. Aí vem um plano econômico, aí vem uma mudança, e de repente tudo aquilo vira nada. E Deus diz assim, a tua segurança sou eu, senão você está perdido. Às vezes, o Senhor vai ter que quebrar a nossa autoconfiança que está depositada em pessoas. No amor, nos relacionamentos, na segurança afetiva, e de repente alguém que você ama te decepciona amargamente, e você vai descobrir que você não tem nada. Que aquilo que parecia ser segurança não é segurança. Eu me lembro de ter pregado na Adonep. Vocês conhecem essa organização, Adonep? Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Me convidaram para pregar. E aí eu comecei a palavra lá de uma maneira que eles não gostaram muito. Eu perguntei assim, eu falei assim, eu nunca vi tanto empresário quebrado na minha vida do que na Adonep. Quer ver? Quantos aqui já faliram? Metade levantou a mão. Quantos estão quase falindo? A outra metade. Foi assim, porque Deus primeiro teve que quebrar o seu orgulho para depois você se tornar um servo do Senhor. Agora Ele vai te fazer prosperar. Quem é o seu Deus? Às vezes Deus tem que chacoalhar a nossa vida para mostrar simplesmente que eu e você somos humanos finitos e não o homo Deus preconizado. E às vezes Ele tem que quebrar os nossos sonhos de grandeza. Porque para esse tipo de pensamento tóxico, a única solução que existe é arrependimento. E se o arrependimento não vem espontaneamente, ele terá que ser provocado na forma do que a Bíblia chama de quebrantamento. Sabe o que é quebrantamento? É quando Deus pega você que está endurecido, que é um pedaço de pedra, e senta a marreta. Vira pedacinho. Deu para entender? E aí a gente está todo partidinho. E diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. Diz, vem aqui, agora você deixa eu tratar você, que eu vou te abençoar. É interessante porque vai aparecer uma expressão que se repete no livro do profeta, que é, para eles, a única coisa que vai funcionar é o rugir do leão. E essa é a expressão que se repete várias vezes, o rugir do leão. E ele estava falando dos momentos difíceis que aquela nação teria de passar para ter o seu orgulho quebrantado. Mas às vezes para nós, a única coisa que vai funcionar é o rugir do leão. Quando Deus olha para esse tipo de arrogância que está em nós,
ele vai dizer o que Jesus disse lá em Lucas 12, versículo 20. Olha só que coisa tremenda. Ele está falando de um homem que está construindo celeiros, que está fazendo coisas, que está alcançando as suas vitórias. Diz, agora eu vou ampliar mais, eu vou ampliar mais. Ele diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? E às vezes Deus está olhando para a tua vida e está dizendo, louco, você não está percebendo que isso não tem essência, não tem fundamento, não te leva a absolutamente nada. Acorda! Mas a gente está tão embevecido por nós mesmos, que a gente não é capaz de ouvir a voz de Deus. Conta a história que um pintor famoso estava pintando, eu não me lembro quem é o pintor famoso agora, estava pintando o teto de uma catedral lá em Roma, de uma grande igreja lá em Roma. Pintando aqueles afrescos lindos que tem lá. E ele estava em cima de um andaime, lá no alto. E ele começou a pintar, e chegou uma hora que ele ficou tão admirado da sua obra, tão admirado, que ele começou a caminhar um pouquinho para trás, para enxergar melhor a obra que ele tinha feito. E ele estava embevecido, enquanto os operários que estavam lá embaixo estavam gritando, osso, você vai cair, toma cuidado, você vai cair. Mas ele estava tão absorto na obra das mãos dele, que ele não ouvia nada nem ninguém. E então, um daqueles operários teve uma ideia brilhante. Pegou um torrão de barro, tá? E com toda a força jogou para o teto, estragou toda a pintura. E agora aquele homem olha para baixo e diz, quem foi o maluco que fez isso? E os operários todos começaram a gritar, você ia cair daí e morrer, e esse foi o único jeito de fazer você entender. Sabe, às vezes Deus tem que fazer isso, pegar a nossa vida e jogar o barro, para dizer que você é só barro, que não vai a lugar nenhum, sem a graça de Deus. Talvez hoje você esteja dizendo a você mesmo, confia no seu taco. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, pare de confiar no seu taco, confie no Senhor Todo-Poderoso. Você nunca vai resolver a equação da vida. Porque a equação da vida, do que você está vivendo, tem infinitas incógnitas e variáveis. E não há computador quântico capaz de resolver essa equação. Mas o Senhor já resolveu. Você já lembra dos seus tempos de escola, né? Você tinha a equação de primeiro grau, lembra? Qual é o valor de x? Você tinha a equação de segundo grau, que era x ao quadrado, lembra? E tinha de múltiplas variáveis, x e y, lembra disso? A vida não tem só x e y, tem x, y, z, p, q, põe lá infinitas variáveis. Não tem computador quântico que resolva isso. Mas Deus já resolveu essa equação, porque Ele é o Todo-Poderoso. Então olha para cima, olha para Ele, confia nele e para de olhar para si mesmo. Porque senão, Deus vai ter que bagunçar o teu esquema. E o que eu estou falando não é uma ameaça infundada, está na Bíblia, vai acontecer isso por causa da profecia de Oséias, mas já havia acontecido isso também nos tempos de Nabucodonosor, lembra disso? O rei mais poderoso da Babilônia. E um dia ele tem um sonho,
E ele fica perturbado com esse sonho. E Daniel vai interpretar o sonho e diz para ele assim: rei, eu não queria interpretar isso para você. Eu não queria interpretar isso para você. Mas fala, eu quero saber. Olha, você cresceu tanto, ficou tão forte, tão poderoso e tão orgulhoso, que se esqueceu que existe um Deus que fez tudo isso para você. Então a sentença de Deus para você é: durante 7 anos, você vai virar um bicho, vai ficar nos jardins da Babilônia, lembra disso? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, comendo grama, como um animal, até que dentro do seu espírito, você seja capaz de dizer: há um Deus a quem eu me submeto. E ele fica 7 anos comendo grama, e um dia ele se senta e olha para cima e diz: há um Deus a quem eu me submeto. Tem gente que está passando uma vida inteira comendo grama, porque nunca olha para cima para dizer: há um Deus a quem eu me submeto. Eu quero fazer do meu jeito, eu vou fazer segundo a minha vontade, eu vou planejar a minha maneira de ser, eu não aceito nada, eu não sou... Querido, você precisa da graça de Deus para com isso, porque esse pensamento orgulhoso é um pensamento tóxico. Provérbios 16, verso 18 diz assim: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Não espere o rugir do leão. Antes disso, diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu preciso do Senhor. Me ensina a viver do teu jeito. Mas se o leão já está rugindo, não espere até não sobrar quase nada. Até você sentir que só tem caquinhos. Anos atrás, pregando um sermão sobre o poder de Deus restaurador, uma senhora atendeu o apelo e disse: pastor, eu sou essa pessoa que só tem caquinho, estou toda quebrada, fui atropelada, estou toda machucada, mas a minha vida está toda partida. Que Deus restaure a minha vida. E eu quero dizer para você que Deus é o único que pode fazer essa obra de transformação e restauração. Mas você tem que se render. Sem arrependimento, sem entrega, sem colocar a vida na mão de Deus, a gente não vai conseguir nada. Enquanto a gente acha que pode, não pode. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre uma coisa tremenda. E esse foi o sermão que eu preguei no funeral da minha mãe. Lá nos Heróis da Fé, está escrito o seguinte: da fraqueza tiraram força. Paulo vai dizer: quando estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa da fraqueza. Quando você é tão forte, tão grande, tão autossuficiente, nem Deus pode chegar perto de você. Mas quando você entende que você é só humano, você pode olhar para cima e dizer: Senhor, vem e me visita e dirige a minha vida. Nessa noite eu queria orar com você para a gente encerrar esse culto. E nós vamos cantar Ora Vem Senhor Jesus. Nós vamos sair com isso aqui na cabeça, tá? Mas eu quero dizer para você, com todo o carinho do meu coração, não espere o rugir do leão. O orgulho, ele é uma semente que fica latente dentro da gente, é como um vírus. Essa é uma das coisas horríveis no vírus, porque ele fica lá dentro do nosso corpo escondidinho.
E de repente, quando surgem as condições favoráveis, ele aparece outra vez. E talvez Deus já tenha quebrado o seu orgulho em outros momentos da vida. Mas Ele esteja dizendo para você: filho, de novo, para com isso. Lembra que quando você é fraco e parece impotente, está na minha mão, é que de fato você é forte, porque eu vou derramar graça na tua vida. Mas enquanto você se acha, eu não posso abençoar. Então hoje eu queria desafiar você a confessar ao Senhor a sua completa necessidade. Agora aqui tem um comentário nesse texto, que a gente vai continuar estudando, é que o profeta pregou várias vezes, e o povo ouviu. E até nas cerimônias religiosas, eles disseram: estamos arrependidos. Só que o profeta vai dizer: olha, eu não quero os sacrifícios, eu não quero as cerimônias, eu quero um amor comprometido, misericórdia quero e não sacrifícios. Esse profeta. O que Deus quer não é que você faça mais uma cerimônia religiosa, você já fez muitas. É que você se comprometa com Ele, deixa Ele trabalhar as áreas da sua vida que são áreas de vulnerabilidade. Qual é a tua área de vulnerabilidade? Onde você se sente tão forte e seguro? É essa que você tem que entregar. Eu me lembro de um culto, que no apelo a gente fez um ato profético, um ato simbólico. Falei assim: tem muita gente que confia na sua profissão, no seu negócio. Eu falei: hoje você vai fazer diferente, você vai vir aqui na frente e vai entregar o símbolo da sua profissão. E tinha estetoscópio lá na frente, tinha alguns anéis de formatura. Eu falei: você não vai deixar aqui não, você vai levar para casa isso aqui, eu não quero ficar com isso, não serve para mim. Mas eu quero que você coloque no altar de Deus, para você entender simbolicamente que você não é o que você faz, você é o que Deus te fez. E você precisa da graça de Deus na tua vida. Às vezes nós temos tanta segurança na nossa profissão, no nosso negócio, no nosso dinheiro. Nós temos tanta segurança na nossa inteligência, na nossa capacidade. E nós temos que vir aqui, colocar no altar de Deus e dizer: Senhor, eu não sou isso. Eu sou aquilo que o Senhor me fez. E eu quero ser o teu filho amado, que o Senhor pode me conduzir pelos caminhos da vida. Nessa noite eu queria fazer um ato simbólico com você. É maluco isso, né? E eu não quero que você deixe nada aqui na frente, eu não vou levar nada para minha casa. Mas é um ato simbólico de fé. Você entende o que eu estou falando? É um ato profético, a Bíblia chama isso de atos proféticos. Símbolos de fé. Aquilo que tem te amarrado, tem te dado segurança, simbolicamente você vai trazer aqui e vai oferecer ao Senhor. Lembra daquela cena do Apocalipse? Onde os 24 anciãos pegam a sua coroa. E a coroa, gente, são as diademas de Deus dados para eles. E eles lançam aos pés daquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então, se você tem áreas na sua vida que talvez sejam áreas da sua segurança, eu quero dizer para você: joga aí aos pés do Senhor. Pode levar para casa depois, é sua. Mas coloca aos pés do Senhor Jesus, simbolicamente. Eu sou pastor. E eu amo ser pastor. Eu amo cuidar de ovelhas. Eu amo pregar. Mas eu não sou pastor, eu estou pastor. Por isso eu quero colocar o meu pastorado aqui, nesse lugar.
e dizer: eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Filho amado, que o Senhor possa me conduzir no lugar que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. E você vai colocar o quê? Então, enquanto a gente está cantando essa canção, faz um ato simbólico. Vem aqui, passa pela frente, simbolicamente lança aos pés do Senhor e volta para a tua cadeira. E a gente vai fazer esse passeio aqui de fé. Você entende isso? Eu espero que não fique ninguém, porque todos nós temos algo para colocar aos pés do Senhor Jesus. O que é que você segura com toda a força e dizer: só meu, isso aqui não, Senhor? Simbolicamente faz assim, aos pés do Senhor, e volta para o teu lugar. Se tem um símbolo, coloca e volta, e não importa, Deus está vendo, e a gente vai celebrar. Fica de pé, canta essa canção conosco, enquanto a gente adora ao Senhor. Vai saindo do seu lugar, passa por aqui e vai entregando ao Senhor, e a gente vai orar no final de tudo isso. Pode vir, em nome de Jesus.